pelo convite que me foi feito para estar com vocês nesta manhã de domingo, desejando que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos ter um encontro bastante proveitoso à luz da doutrina espírita, com esse tema que é da máxima importância, que é a criança e o Evangelho. Eu vou, então, fazer esta live em duas partes. Na primeira, uma abordagem teórica, que não será muito longa, e na sequência eu vou abrir para que vocês participem, façam seus comentários, realizem as suas perguntas, para que nós tenhamos, então, uma live bem interativa. E não se preocupem com nada, podem colocar à vontade o seu pensamento na segunda parte, fazer as perguntas que desejarem, das mais simples às mais complexas, porque nós estamos aqui, na verdade, para que todos nós possamos aprender. Então, sempre assim. Ao fazer o estudo do tema, que é muito relevante, o primeiro ponto que nos chama a atenção para falarmos sobre a criança e o Evangelho é o entendermos a criança à luz dos princípios da doutrina espírita. Ou seja, como o Espiritismo sente, percebe, vê a criança. E nós, então, entendemos que ela, e aqui não importa a cor da sua pele, não importa a sua origem social, nada. O que nós vemos na criança é um espírito reencarnado. Esse ponto é fundamental para podermos efetivamente entendê-la. Então, criança é um espírito reencarnado. Se é um espírito, portanto, é sobrevivente à existência terrena, é pré-existente ao seu nascimento e que carrega consigo as experiências e os aprendizados que já realizou em outras existências e também no mundo espiritual. O Espiritismo deita por terra aquela visão antiga de que a criança seria uma página em branco, ou, como diziam os antigos teóricos ali pelo século XVII, século XVIII, que ela seria aquela tábula rasa. Não. Para nós espíritas, ou melhor dizendo, para o Espiritismo, não é isso que acontece. O Espiritismo defende a existência tanto das ideias inatas que o Espírito está trazendo, como também as tendências de caráter. Então, essa é a visão que o Espiritismo tem sobre a criança. Mas agora nós precisamos também verificar qual é a visão que o Espiritismo tem do Evangelho. Porque as doutrinas religiosas e mesmo as doutrinas filosóficas têm as suas visões específicas sobre o Evangelho. O Espiritismo também. Para o Espiritismo, o Evangelho é o ensino moral trazido por Jesus. Esse é o Evangelho para o Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo ele não se preocupa com as chamadas curas, milagres e outros fatos da vida de Jesus. O Espiritismo foca nos ensinos morais contidos no Evangelho. Tanto que nós sabemos, isso aqui não é apenas informação espiritual, mas é também informação trazida pelas pesquisas históricas, que o primeiro escrito acerca de Jesus, do Evangelho, ele é de Mateus, tendo ocorrido ali por volta do ano 35, quando temos a publicação dos ditos do Senhor. Ou seja, era, na verdade, um escrito, provavelmente em pergaminho, de Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus, onde Mateus consigna apenas e tão somente os ensinos morais de Jesus. Não é o Evangelho segundo Mateus que conhecemos hoje e que está publicado
no Novo Testamento. Esse Evangelho segundo Mateus vai surgir bem mais tarde. Os primeiros escritos de Mateus, ali por volta do ano 35, traziam apenas os ensinos morais de Jesus. E Allan Kardec, quando lança o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa muito claro na introdução que essa obra da codificação ela é exclusivamente dedicada a estudar os ensinos morais de Jesus através da imortalidade da alma e da reencarnação, que são dois princípios do Espiritismo. Então, nós agora já sabemos que a criança é um espírito reencarnado, que traz experiências, que traz conhecimentos, e sabemos que o Evangelho são os ensinos morais de Jesus. Por que precisamos juntar, por que precisamos unir a criança com o Evangelho e o Evangelho com a criança? Porque nós estamos assistindo na atualidade, e isso, claro, está dentro de um contexto histórico do nosso processo de evolução, nós estamos assistindo seres humanos, espíritos reencarnados, lançados na sociedade, mas sem freios, ou com parâmetros equivocados. Nós temos uma massa que está materialista, egoísta, indiferente, tanto que não faz muitos dias, nessa questão da pandemia que nós estamos vivenciando, e com esses pedidos que estão sendo feitos dos especialistas para mantermos o distanciamento social, nós estávamos assistindo o telejornal e vimos, então, uma aglomeração de jovens, uma balada, e como um deles estava filmando com o celular, uma jovem, uma moça, erguendo o seu copo de bebida alcoólica, olha, então, para a câmera do celular lá do seu amigo e, dançando, simplesmente exclama, olha, depois é só me entubar. Como se isso fosse a coisa mais comum, normal da vida, e que não houvesse nenhum tipo de problema. É que para essa jovem, a vida é só o aqui e agora. É só as sensações, é só as emoções. Então, se vai morrer ou se vai deixar de morrer, pouco importa. O que importa é viver o momento. E tendo vivido o momento com todas as suas energias, que venha a morte, tanto faz como tanto fez. Mas acontece que a morte não é o fim da vida. E que a lei divina é a lei de consequências. Ou seja, nós vamos responder pelo que pensamos e pelo que fazemos. Nós vamos responder pelos valores de vida que cultuamos e que espalhamos para os outros. Porque todos nós somos influenciadores. Claro que alguém vai pensar que eu, influenciador, eu nem tenho página na rede social, eu não gravo vídeo nenhum para publicar no YouTube, eu não sou influenciador. É sim, você é influenciador daqueles que vivem com você, você é influenciador dos seus amigos, você é influenciador das novas gerações que convivem com você. Num grau maior ou menor, todos somos influenciadores. Por isso, precisamos tomar cuidado com os exemplos que estamos dando, principalmente para as crianças, esses espíritos que estão reencarnando e que necessitam do nosso auxílio, necessitam da nossa orientação, necessitam dos esforços que vamos promover para a educação. Há uma obra espírita importantíssima neste campo, que anda meio esquecida, mas que nós precisamos resgatar. É uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, e ela é de autoria de diversos espíritos. Estou me referindo ao livro Luz no Lar. Eu vou mostrar aqui o meu exemplar aqui na câmera. Meu exemplar é antigo, tá? A capa já não é essa, mas eis aqui o livro, Luz no Lar. Tá? Esta é a obra, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Na introdução, ou melhor dizendo, basicamente, na sua introdução, é o primeiro capítulo, Emmanuel comparece para falar sobre
culto cristão no lar. Eu vou aqui ler um trecho da fala do Emmanuel no capítulo 1º do livro Luz no Lar. Então, abrindo aspas, Emmanuel diz o seguinte: quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso, que alguns já estão edificando a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é inspiração de todas as horas. O sorriso é a sombra de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto da multidão. Embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Então, fechando aspas, essas são as palavras de Emmanuel, no 1º capítulo do livro Luz no Lar, e nos informando da importância do Evangelho no lar, dos esforços que nós temos que fazer no lar para sermos mais compreensivos, mais tolerantes, mais bondosos, porque a nova geração, ela está lá conosco, é na família, é no lar. Então, filhos, enteados, sobrinhos, e assim por diante. E as crianças esperam de nós boas orientações e bons exemplos, para que se edifiquem no bem, na paz, na solidariedade, na ética, porque tudo isso representa o Evangelho. Então, se eu digo que eu estou com o Cristo, se eu digo que sou espírita, eu tenho que fazer todos os esforços possíveis para dar uma boa orientação, reforçando essa boa orientação com bons exemplos. Nesse mesmo livro, Luz no Lar, nós temos que destacar o capítulo 16, que muitos conhecem, porque esse capítulo 16, ele já se tornou um volante de mensagem distribuída tanto a nível impresso como pela internet, que é a famosa oração da criança. Ela é curta, mas muito significativa e assinada por Emmanuel. Vamos recordar, então. Diz aqui o nosso querido benfeitor espiritual: amigo, ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, de teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolver-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem. Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negues tua vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação.
de ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Aí a assinatura do nosso Emmanuel. Essa é a página Oração da Criança, que é o capítulo 16 do livro Luz no Lar. Ou seja, a criança nos fazendo um apelo a nós, adultos. Nós que somos pais, que somos avós, que somos tios, que somos professores, que somos evangelizadores no centro espírita. Ou seja, é o apelo da criança ao adulto, que deve se responsabilizar por ela. Porque no período da infância, embora o espírito seja milenar, embora ele já tenha tido diversas existências, embora ele já esteja num determinado grau evolutivo, mas no período infantil, ele está assumindo um novo corpo, uma nova personalidade. E o espírito, nessa fase, ele pensa como criança. E nós temos que entender isso. Portanto, esse apelo dela para nós, os adultos. Há uma frase do Emmanuel, nesta oração da criança, que nós temos que destacar, que é a seguinte: ensina-me a descobrir o bem. E aí nós temos que falar um pouquinho da educação, porque hoje em dia nós achamos que para educar nós temos que ensinar. E que ensinar seria explicar tudo, dar tudo. Esse é um equívoco no campo da educação. Equívoco dos pais e dos professores. Na verdade, como diz aqui o Emmanuel, ensinar é propiciar, é permitir que a criança, por ela mesma, consiga fazer as suas descobertas. Entre elas, descobrir o bem. Então, se você vai levar a sua criança para que ela faça a caridade a alguém, deixe que ela descubra o quanto é bom essa caridade, qual é o significado da caridade, por que se deve ser caridoso, por que se deve ser tolerante para com o coleguinha, o irmão, a irmã. A criança precisa fazer a descoberta. Porque quando ela faz a descoberta, ela incorpora o aprendizado. Mas quando o aprendizado é feito apenas na base da ensinagem, ou seja, o adulto ensina e ela, que é criança, só ouve e tem que tentar absorver, é muito difícil para esse espírito apreender esse ensino. Ele precisa, como se dizia antigamente, colocar a mão na massa. O aprendizado não pode ser feito apenas do ponto de vista teórico, ele precisa ser feito do ponto de vista prático. Então, nós precisamos permitir que a criança questione, que ela pergunte, que ela vá lá também para fazer. Neste exato momento, tenho uma cunhada que está lutando contra o câncer, está fazendo todo o tratamento, passando pela quimioterapia, e tenho aqui o que eu vou chamar de uma sobrinha, porque, na verdade, né, é filha de um sobrinho, e ela está com 3 anos de idade. E ela vê quando a tia chega, né, quando vem lá da quimioterapia. E ela vê lá o aparelho instalado ali, né, gotejando o remédio, né? E ela vai lá, o que é isso? Né? E claro que você tem que explicar, né, de acordo com o entendimento dela. E aí ela passa a se preocupar com a tia. E é interessante ver de vez em quando como ela chama a atenção da tia. Você tem que ir lá deitar para descansar porque você está doente. E vai por aí afora. E aí você vai deixando que a criança faça e que ela perceba o quanto é importante cuidar do seu próximo. E que ela vai lá cuidar, então, das bonecas, para que as bonecas não fiquem doentes. Ou vai cuidar lá do cachorro, para que o cachorro também não fique doente. Então, ela está aprendendo na prática o quanto é importante cuidar dos outros, se preocupar com os outros. Né? E aí, é claro, você brinca com ela e diz assim, tá, tudo bem, vamos fazer o seguinte, então, vamos brincar, né, de
médico, né? Doutor e quem está doente. Né? E, claro, ela sempre quer colocar você doente, nunca ela. Isso é muito natural. E aí você entra na brincadeira. Tá bom, então sou eu que estou doente, tá certo. O que eu tenho, doutora? Você está muito mal. Ah, é? Eu estou muito mal? Nossa, viu? O que você vai fazer comigo? Vou te dar o remédio. Então, tá bom, dá o remédio. E agora, como é que eu estou, doutora? Você ainda está muito mal. Mas, doutora, você não me deu o remédio, doutora? E agora? Agora tem que dar uma injeção. Ai, o negócio está piorando aqui. E aí você vai nessa brincadeira toda, mas ela vai compreendendo por ela mesma como são as coisas, o que tem que ser feito, os cuidados. Por isso, o Emmanuel nos cunhou esta frase importantíssima. Vamos relê-la aqui. Ensina-me a descobrir o bem. Ou seja, não façamos tudo por ela. Deixemos que ela faça também as suas descobertas. Então, esta página do Emmanuel é um grande apelo para que entendamos que ela também precisa descobrir o Evangelho. Eu lido com um professorado no Brasil todo, através do IBEM Educa, que é uma organização não governamental dedicada à educação. E há um problema seríssimo de fazermos qualquer abordagem, mesmo que seja a mais leve possível, sobre Jesus como educador. Totalmente isso. Não podemos, de jeito nenhum. Claro que, pelo IBEM Educa, eu não me apresento como espírita, mas como um educador, assim como todos os colaboradores da nossa organização. Mas nós sentimos essa falta de Jesus nos corações, essa urgência de tirarmos o Evangelho, né, dessa cadeia da religião, para levarmos o Evangelho a todos, porque o Evangelho, na verdade, ele é universal. Ele não pertence simplesmente às religiões. Nós somos carentes do Evangelho. Então, é urgente que nós, espíritas, no âmbito da nossa família, no âmbito do centro espírita, propiciemos, permitamos que essa nova geração conheça o Evangelho, sinta o Evangelho e comece a praticar o Evangelho, que podemos resumir na lei de amor, no amar-nos uns aos outros, no perdoar as ofensas e no fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Se nós trabalharmos isso, sensibilizando esses coraçõezinhos e essas mentes, nós teremos, no futuro, uma sociedade humana muito melhor do que estamos tendo na atualidade. E é preciso lembrar que o Evangelho já está conosco há mais de 2000 anos e que nós, há muito tempo, dizemos cristãos. O cristão é aquele que segue o Cristo. Não é que nós estamos seguindo realmente. Eu faço parte aí das redes sociais e fico vendo as postagens, tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram, e vejo que muitos que se dizem até mesmo espíritas, e vejo postagens flagrantemente contrárias aos preceitos cristãos, contrárias ao que o Espiritismo nos traz, porque as pessoas ainda têm a tendência de adaptar o cristianismo e o espiritismo às suas conveniências. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque vamos retornar ao mundo espiritual, vamos responder pelo que temos feito. E tem aí a reencarnação, a necessidade de nascer de novo. E nós temos que lembrar que essa nova geração que aí está, pode ser que venha a ser aquela geração que vai nos receber. Ou seja, quando nascermos de novo, vier a nossa próxima encarnação, de repente são eles, que agora estão passando por nós, eles é que vão nos receber. Ou a geração que virá logo após deles. E se eu não estou evangelizando, se eu não estou ligando essa nova geração ao Evangelho, essa nova geração vai crescer sem essa ligação, e, portanto, sem a prática do Evangelho. Mas ela terá filhos, porque nós somos seres de relação.
E aí, então, essa outra geração vai ter pais que não serão religiosos, que não serão espiritualizados, e aí vai chegar a minha vez de reencarnar. E agora? Olha o problema. O mundo não estará melhor e não terei pais ligados ao Evangelho. Mas se eu tivesse feito a minha parte, lá na minha última encarnação, talvez o quadro fosse diferente. Então, essa fica aqui a grande advertência para que nós possamos trabalhar cada vez mais a criança como espírito reencarnado, como uma alma imortal, e o Evangelho, que vem nos dar um novo paradigma de vivência, que é esse paradigma moral que nós estamos tanto necessitando. Bem, eu fiz a minha introdução aqui com base, claro, nos princípios do Espiritismo. E nesta obra fantástica, que é Luz no Lar, psicografia do Chico Xavier, mas agora é a hora de abrir a vocês, e que vocês tenham a coragem de abrir os microfones para começar o diálogo. Olha, fazendo palestras, um dos primeiros ensinos que nós temos, né, é que microfone não dá choque. E microfone online, então, menos ainda, né? Porque nós não estamos colocando a mão nele. Então, podem abrir os microfones. Vamos iniciar, então, o nosso bate-papo, a nossa conversa, a nossa interação. Agora,